Olá, alunos do primeiro ano. Hoje, então, faremos a correção da semana 2 e também irei orientar para que vocês realizem as atividades da semana 3. Então, nós vamos aqui, o assunto foi linguagem e língua, você vai seguir aí no material página 5. Então, as atividades começam aí com a questão número 1, falando para você ler a explicação abaixo. Eu vou destacar alguns pontos aqui, porque nós já lemos na semana passada esse texto. Então, o texto vem falando que, na concepção de linguagem de Bakhtin, a língua é vista como um fenômeno social, histórico e ideológico. Quer dizer, a língua ela é variável, né? Quer dizer, ela muda de acordo com o tempo, ela muda de acordo com o grupo social que nós estamos. Então, acaba que nós pensamos que, a partir dessa concepção, nós temos, então, as variedades linguísticas, tá? Então, depois nós vamos abordar isso numa questão mais específica. Então, nós vamos aqui partir para o texto 2 para voltarmos depois na questão número 1. Então, nós temos um texto que chama-se A Praia de Frente para a Casa da Avó. Então, é uma narrativa aqui e pediu para analisar um trecho. Vamos ler o trecho? Eu ia conseguir ficar em pé na minha triquilha tigrada, sair do backside, subir no laipe, trabalhar espuma. As expressões destacadas são gírias próprias de que grupo social? Então, as expressões destacadas são gírias próprias de surfistas. Daí nós vamos voltar aqui. Qual o motivo do autor do texto ter utilizado a variante linguística própria daquele grupo social? O autor do texto, A Praia de Frente para a Casa da Avó, utilizou uma variante linguística própria de um grupo social, porque a narrativa tem um narrador-personagem. Então, aqui nós observamos aqui a partir do eu, não é? Então ele conta a história que aconteceu, né, com ele, utilizando a primeira pessoa. E aí, nesse sentido, nós vamos entender que vai aí caracterizar ele como um surfista. Também é válido ressaltar que ele quis trazer a língua em seu uso prático. Como Bakhtin afirma, a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. Então, o que quer dizer? Né, por ele ser surfista, né, ele agregou essas palavras aí no seu cotidiano. Nós vamos seguir para a próxima questão do Enem. É um texto também que nós já fizemos a leitura, então nós vamos na questão. Então, você faz a leitura se você aí precisar, mas vamos aí para a questão. Nessa letra, o autor explora o extrato sonoro do idioma e o uso de termos coloquiais em qual passagem? Então, nós vamos observar dois contextos aqui, não é? Tanto a questão sonora e tanto a questão do uso de termos coloquiais. O que é isso? Seria quando utiliza essa linguagem do dia a dia. Então, nós vamos observar que foi marcada a questão letra D, lobo, bolo, tipo para rimar com ouro de tolo. Vamos ver a justificativa que está disponível aqui no site educação.grupo. Então, a alternativa D apresenta o verso que explora o som do idioma por meio da aliteração em B e L e da assonância do O no trecho lobo, bolo e ouro de tolo. O que quer dizer isso? A aliteração tem a ver com a consoante, tem a ver, não é, com a repetição do fonema consonantal, como nós observamos aqui, o uso do bo, aqui, ó, tá vendo? E, no caso, a assonância está ligado nessa ideia de fonema ligado às questões das vogais, que nós vamos observar pelo uso do O. Olha a quantidade do uso do O aqui, olha. Continuando aqui a resposta, apesar de outras alternativas como A e B também explorarem o extrato sonoro do idioma, elas não fazem o uso da linguagem coloquial, que, por sua vez, é presente apenas no verso da opção D, na expressão tipo para rimar. Então, quer dizer, se você não soubesse o que era a literação assonância, você também chegaria na questão por quê? Porque você consegue ver que essa ideia de usar aí o tipo traz essa ideia da linguagem informal. E aí, continuando aqui temos a contração da preposição para e o uso da expressão popular tipo que exemplifica, né? Outra observação é o pra. O pra nós não utilizamos numa redação, ok? Só mesmo na nossa linguagem do dia a dia. Continuando aí, a questão do Enem 2009 também, dois textos que nós já lemos também. Vamos fazer a leitura da questão.
Os textos abordam o contato da língua portuguesa com outras línguas e processos de variação e de mudança decorridos desse contato. Da comparação entre os textos, conclui-se que a posição de João de Barros, texto 2, em relação aos usos sociais da língua revela. Então, nós vamos marcar a letra D. Então, a adesão à concepção de língua como entidade homogênea e invariável, a negação da ideia de que a língua portuguesa pertence a outros povos. Então, nós temos uma justificativa aqui que também está no site educação.globo. A posição de João de Barros em relação aos usos sociais da língua portuguesa é antiquada e preconceituosa, ao dizer que África, Guiné, Ásia, Brasil barbarizam quando querem imitar o modo de falar e escrever dos portugueses. Assim, o autor demonstra uma concepção de língua como homogênea e invariável, que, como nós já falamos lá no início da nossa explicação, a língua é variável, não é? Então, ela muda de acordo aí com o tempo, né, com a questão social, como nós falamos. Como afirma a opção D, como se ela estivesse imune às variações regionais, históricas e sociais, além de negar aos outros povos lusófonos o sentimento de que a língua também lhes pertence. Então, você vai justificar aí e nós vamos continuar aqui a nossa explicação. Então, temos aqui a semana 3, então eu vou orientar vocês, destaque aí que o assunto é linguagem e língua novamente, e abra né, o material na página 9. Então, vamos lá. Número 1, leia os fragmentos de texto abaixo. É um texto aqui da revista Nova Escola. Por que pronunciamos muitas palavras de um jeito diferente da escrita? Pode-se refletir sobre esse aspecto da língua com base em duas perspectivas. Na primeira delas, fala e escrita são dicotômicas. Então, quer dizer, tem esses dois lados, o que restringe o ensino da língua ao código. Daí vem o entendimento de que a escrita é mais complexa que a fala, e seu ensino restringe-se ao conhecimento das regras gramaticais, sem a preocupação com situações de uso. Outra abordagem permite encarar as diferenças como um produto distinto de duas modalidades da língua, oral e a escrita. A questão é que nem sempre nos damos conta disso. Então, quer dizer, está explicando que nós utilizamos a fala, quer dizer, essa língua oral, essa forma oral, no dia a dia, e nós não percebemos, quando nós vamos escrever, que nós a utilizamos. Quer dizer, às vezes, nós trazemos o pra, por exemplo, dentro de uma redação. Então, isso é uma forma errada, mas nós não percebemos isso quando nós estamos aí redigindo. E por isso nós falamos aí que a língua a escrita é muito aí complexa. Vamos aí para o fragmento 2. Todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das características de suas diversas modalidades regionais, sociais e estilísticas. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa, porque atua como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade. Do valor normativo decorre a sua função coercitiva sobre as outras variedades, com o que se torna uma ponderável força contrária à variação. Então, aqui é um autor famoso aí para quem é formado em letras, que é o Celso Cunha, que, no caso, está abordando sobre essa questão da linguagem, da língua formal, de como é a norma culta, quer dizer, ela tem mais prestígio aí pela sociedade. Vamos na questão aqui, o assunto tratado no fragmento 1, é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista destinada a professores. Entre as características próprias desse tipo de texto, identificam-se marcas linguísticas próprias do uso regional, pela presença do léxico de determinada região do Brasil. Léxico é o conjunto de palavras, então, pela presença do conjunto de palavras de determinadas regiões. Literário, pela conformidade com as normas gramaticais.
Técnico, por meio de expressões próprias de textos científicos. Coloquial, que é essa linguagem do dia a dia, por meio dos registros, né, de informalidade. Oral, por meio de uso de expressões típicas da oralidade. Questão aqui seguinte: a partir da leitura do fragmento 2, podemos inferir que a língua é o conjunto de variedades linguísticas, dentro das quais uma alcança maior valor social e passa a ser considerada exemplar. Letra B, sistema que não admite nenhum tipo de variação linguística sob pena de empobrecimento do léxico, quer dizer, do conjunto de palavras. Letra C, a modalidade oral alcança maior prestígio social, pois é o resultado das adaptações linguísticas produzidas pelos falantes. Letra D, a língua padrão deve ser preservada na modalidade oral e escrita, pois toda modificação é prejudicial a um sistema linguístico. Questão fácil, né? Pense aí, né, sobre essa questão. Segunda questão, e aí nós vamos ler o texto, que também é um autor bem conhecido para quem é formado em letras, né, os professores aí de língua portuguesa. A variação é inerente às línguas, porque as sociedades são divididas em grupos. Aos mais jovens e os mais velhos, que habitam numa região ou outra, os que têm esta ou aquela profissão, ou os que são de uma ou outra classe social, e assim por diante. O uso de determinada variedade linguística serve para marcar a inclusão num desses grupos, dar uma identidade para os seus membros, aprender a distinguir a variação. Aprendemos, quer dizer, quando alguém começa a falar, sabemos se é de São Paulo, gaúcho, carioca ou português. Sabemos que certas expressões pertencem à fala dos mais jovens e que determinadas formas se usam em situação informal, mas não em ocasiões formais. Saber uma língua é ser poliglota em sua própria língua. Saber português não é só aprender regras que só existem numa língua artificial usada pela escola. As variações não são fáceis ou bonitas, erradas ou certas, deselegantes ou elegantes, são simplesmente diferentes. Como as línguas são variáveis, elas mudam. Então vamos continuar aqui. Qual é o ponto de vista definido pelo autor sobre as variedades linguísticas? Quem leu o texto acompanhou aí, fácil, pode retirar um trecho e depois colocar seu comentário. Vamos passar para a questão 3, leia a tirinha abaixo. Borges falou e disse: por que o senhor publicou esse livro? Qual foi sua maior motivação? Motivação, meu filho? Um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Eu não aguentava mais escrever e reescrever e revisar e acrescentar e suprimir e reescrever e consertar palavrinhas e revisar e reescrever. A norma padrão está vinculada à ideia de língua modelo, seguindo as regras gramaticais de acordo com o momento histórico e com a sociedade. Quanto às variedades linguísticas presentes no texto, a norma padrão da língua portuguesa é rigorosamente obedecida, quer dizer, aquela que vai seguir a regra. Então, nós vamos aqui, olha, do emprego do pronome demonstrativo esse em por que o senhor publicou esse livro? Daí vocês vão lembrar aí de quando o professor explicou, né, quando está perto, né, de mim, né, eu vou usar o esse ou este? Pense aí. Letra B, do emprego do pronome pessoal oblíquo em meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo? Então, o pronome oblíquo é esse que eu estou marcando. Será essa a alternativa? Letra C, do emprego do vocativo meu filho, que confere a fala de distanciamento do interlocutor? Então, quando ele fala meu filho, aqui, ó, nessa segunda tirinha aqui. O vocativo é o chamamento, então por isso que nós utilizamos vírgula. Então ele fala, meu filho, o escritor publica um livro, então esse chamamento. Aí você vai pensar, né, se está correta essa ideia, presta atenção nesse finalzinho, ok? E letra D, da necessária repetição do conectivo no último quadrinho, o conectivo é o E, tá? Então vocês acham que seria aí essa alternativa? Então nós vamos finalizando aqui a explicação, né, da videoaula aí que você observou e agradeço aí a atenção de vocês, uma boa semana e um grande abraço.